Ele disse que se eles falarem isso, brincarem com você. Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à coletiva do filme Perfecta, uma aventura da Escola de Gênios. É um filme adorável de ficção científica que estreia já essa semana, dia 17 de outubro, nos cinemas. Eu sou Bárbara Demerov e eu estou aqui com o maior prazer para moderar essa coletiva de imprensa hoje, virtual, que tem a presença de pessoas muito especiais. Eu estou aqui com a Sofia Rosa, o Enzo Ignácio, Murilo Grícolo, Ana Carolina Leite, a Júlia Mendes, o Rômulo Estrela, a Estela Camargo, Daniel Dantas, Roberto Birindelli e, é claro, o diretor João Daniel Tic Romiró. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Valeu. Que legal. Bom, gente, agora eu quero começar essa coletiva perguntando para o João Daniel, para o diretor, né? Para começar, assim, para situar todo mundo que acabou de ver o filme também. Eu queria saber como foi o processo de desenvolver o longa a partir da série, né? A Escola de Gênios, que foi super premiado, inclusive. Quais desafios vocês enfrentaram para adaptar essa história, Daniel? O grande desafio era a gente poder criar uma história totalmente original, inédita, que quem assistiu a série pudesse curtir também, de ver alguns elementos que iríamos se identificar, e quem não assistiu a série, ver o filme como um filme totalmente novo e inédito, que não via essa necessidade de ter visto a série. Então, esse é o primeiro desafio. E o maior deles é criar uma história que pudesse ser uma grande aventura, com muita ação e com muita relação humana, mesmo com você lidando com a alta tecnologia que a história passa, né? Então você fala de inteligência artificial, de androides, robô, todo esse mundo da robótica. Então, com esse mundo todo que está à nossa volta até hoje em dia, apesar de ser a ficção científica projetada, mas na verdade são os conflitos que hoje o ser humano tem, né? Inclusive de encarar essa alta tecnologia, será que são inimigos ou são aliados, né? Então a gente tem essa busca também na história, e esse era o grande desafio nosso, que a história pudesse provocar essa relação muito boa com o público, e isso valendo para toda a família, porque também não era uma história focada só no público infantil ou infanto-juvenil. A gente queria conversar com toda a família. Eu acho que isso o filme tinha essa missão, e espero que tenha sido bem sucedido. Perfeito, perfeito, João. E também eu queria aproveitar para te perguntar como que vocês chegaram até esse grande elenco infantil, né? Quais foram as particularidades de cada ator que fizeram vocês escolherem o elenco que a gente vê aí no filme? Olha, primeiro os atores novos que fizeram os protagonistas dos novos gênios, fizemos testes com centenas de pessoas, centenas de crianças, e eu fiz depois uma seleção de um grupo menor, e aí desse primeiro teste foi feito, inclusive, pelo preparador de elenco e assistente, aí depois, esse segundo teste, já eu mesmo fiz a direção do teste para sentir quem poderia ser esses personagens que estavam na minha cabeça. E aí, eu diria a você que foi até uma seleção quase que muito fácil. Teve só uma que ficou em dúvida entre um e outro, os outros foram logo de cara, eu olhava e disse, ele tem que ser o personagem tal, esse tem que ser o outro. Então eu já fui definindo, saindo sem dizer para eles, eu saí da sala e só, o Murilo já está escolhido, por exemplo. Então, foi bem assim. E os outros três que participam, então tínhamos os quatro protagonistas, né, do filme, que foram escolhidos através desses testes, e os outros três são remanescentes da série Escola de Gênios, foram os que participaram das últimas, vamos dizer, das quatro últimas temporadas, e sendo que dois deles desde a primeira temporada, na verdade, né? E que a gente manteve, que tinha a relação com robótica e com a área de informática. Então foram os personagens que tinham esse envolvimento, então esses atores já adolescentes como estão, já serem chamados para compor e a participar como surpresa no filme, a partir de um certo estágio do filme, eles vêm numa missão também de ajudar os jovens gênios, né? Legal, legal. Então agora eu quero passar para a Sofia, para o Enzo, Murilo e Ana Carolina. Né? Eu queria saber de vocês quatro o que vocês mais gostaram nessa história e por que vocês acham que ela vai atrair tanto o público infanto-juvenil. Aí, se puder começar com a Sofia, depois o Enzo, Murilo e Ana Carolina, por favor. Oi, gente, tudo bem?
Eu acho que esse filme vai atrair não só o público infanto-juvenil, como várias idades, porque ele fala muito sobre o que está acontecendo na nossa atualidade, que é o avanço da tecnologia, essas coisas científicas, que as pessoas da minha idade, os adolescentes da minha idade, se interessam muito por esse assunto, porque muitos deles estão ligados sobre esse assunto. A internet na nossa vida tá presente em muitas coisas, inclusive na escola. A gente também está usando bastante internet na escola. Então, acho que esse filme vai interessar muito, além das crianças da minha idade, mais velhos ou mais novos, que ele atrai, assim, um público de todas as idades. Então, acho que as pessoas vão gostar bastante e ter um pouco uma noção de, quem sabe, no futuro ter alguma coisa parecida com o Perfecta. Perfeito. Enzo, por favor. Olá, gente. Bom, eu acho que esse filme tá incrível. A tecnologia, eu tenho certeza que a criançada vai amar. É um filme que trata de muita tecnologia, de robôs, androids, mas também fala sobre a comunhão, a amizade e o amor, que ele pode vencer qualquer coisa. Então, eu tenho certeza que essa criançada, toda vez que for assistir, vão se emocionar, assim como a gente se emocionou assistindo esse filme. E eu tenho certeza que vocês vão adorar. Muito bom. Murilo. E depois a Ana Carolina, por favor. É isso aí, como eles já falaram, o filme tá muito bonito, tá muito legal. Foi muito divertido gravar esse filme, até por causa da tecnologia e da equipe que estava muito unida. A gente virou realmente muito amigo, todo mundo. E foi muito massa, esse filme tá muito bonito. Vai incentivar muitas pessoas a conhecerem mais sobre a tecnologia mesmo. Muito bom. Ana? Oi, gente. Bom, esse filme tá incrível, né? Como todos já falaram, tá maravilhoso. Ele trata, né, sobre ficção científica, tecnologia avançada. E uma coisa que eu acho que a criançada vai se interessar muito é porque o filme, ele não é da nossa realidade, então ele mostra muitas coisas que não tem na nossa realidade. Isso eu achei super interessante. E aborda várias idades, então desde a criança até o vovô podem assistir, porque tá incrível, tá muito legal. Foi assim, eu amei gravar o filme, foi super divertido, a gente aproveitou muito. E a gente conseguiu também aprender um pouco mais com esse filme, sobre a amizade, a união, a comunhão. Isso é muito importante. Perfeito. Agora eu queria passar a palavra para a Júlia e para a Estela, que elas interpretaram Tesla e Loma na série, né? Então eu queria saber de vocês duas, como que foi ver a história já conhecida, que vocês já trabalhavam, expandida nesse filme de aventura, né? Como foi retomar até esse universo? Pode começar a Júlia e depois a Estela, para ficar organizadinho. Perfeito. Bom, pessoal, primeiramente, assim, foi um prazer imenso já ter feito a Tesla há uns anos atrás, quando eu era mais nova. E quando eu recebi o convite do filme, eu fiquei bem curiosa em saber como que a produção, como que, né, a escritora Ângela, como que isso ia se encaixar hoje em dia, como que o universo que a gente fez há tanto tempo atrás ia se encaixar no cenário atual. E eu realmente fiquei surpreendida, porque é muito interessante analisar como foi muito bonito a gente trazer esse cenário anterior para agora, com a tecnologia, com as relações e principalmente abordando temas importantes de amor, de família, de inclusão, enfim. Então, de verdade, eu amei ter feito a Tesla porque é uma personagem que eu vou ter imenso carinho por toda a minha vida e eu adorei revivê-la porque ela não estava na época que eu a deixei, né? Ela estava junto agora muito mais moderna, ela estava com outras propostas na vida dela, ela tinha estava muito mais madura. Então, ter feito isso num outro cenário, com outras pessoas, além de ser muito especial, foi muito, muito gratificante, muito bonito. Que legal. Estela, por favor. Oi, gente. Bom, eu acho que esse universo da Escola de Gênios, tanto na série quanto no filme, é uma coisa muito única, assim, de ver tanto a história quanto tudo que acontece é uma coisa que a gente não vê tanto em outros projetos. Então, eu acho que, principalmente, essa coisa de fazer o filme é uma dinâmica muito diferente da série, mas é um universo que é muito louco de fazer. Então, tem muita fala que, às vezes, você lê o texto e fala, nossa, o que que é isso? Assim, sabe? Você tem que aprender muito. Então, tanto na série eu aprendi muitas palavras difíceis que eu tinha que falar.
E também a lidar com esse mundo do audiovisual, porque eu comecei a gravar a série, eu tinha 9 anos, eu era muito nova. Então acho que eu cresci na série e agora no filme também eu aprendi muita coisa nova, porque eu também nunca tinha feito um filme, então foi a minha primeira vez, foi uma experiência de dinâmica, de longa-metragem. Então acho que é isso. Foi uma experiência incrível e eu estou muito feliz. Muito bom. Agora eu queria saber do Roberto. Roberto, como que a presença dos androides, né, e também dos grandes gênios da nossa humanidade, como Isaac Newton, o Beethoven, o Nikola Tesla, como que eles contribuem para a narrativa e a educação de um público mais jovem, né? E como é que foi interpretar um personagem tão icônico também? Foi uma das experiências mais incríveis. Eu estou com 54 filmes feitos. Poucas vezes eu me entreguei tanto para fazer um personagem. Tanto que eu ia fazer primeiro o Beethoven. Aí o João, não, faz o Newton. Então, um personagem histórico, ok, tem uma questão de ensinamento, de coisas, sim, mas olha onde é que ele está inserido. Ele não é o Isaac Newton, ele é um androide, inserido numa cidade de uma menina que não lida com humanos e que só se dá com androide. E Sim. depois, o androide não é fazer um personagem androide, androide pela ótica de uma criança, ou seja, um terceiro problema para ser inserido no personagem. E foi incrível. O filme fala de tecnologia. O filme fala de como essa tecnologia toma conta da gente, adulto, e da molecada também. Mas também como que a gente vai se distanciando um do outro. E o filme fala exatamente do oposto. Como que a gente tem que cavocar no meio da tecnologia para encontrar proximidade com o outro. Isso é glorioso do filme. E isso vai impactar de uma maneira as crianças e de outra maneira os adultos. Conta a história de um pai que não consegue mais lidar com uma filha, que não consegue lidar com os homens, com os seres humanos. E aí quem tem que explicar isso para ela? Um não humano, um androide. Olha que loucura. Exatamente. Isso é surpreendente. João, você quer adicionar alguma coisa? Que é bem legal o que o Roberto falou aqui. Não, acho que ele conseguiu sintetizar de uma maneira muito clara, muito bonita, né? O que o filme passa, né, de mensagem, né? Porque essa questão da relação humana, inclusive com os androides, é uma coisa extraordinária. Isso, por exemplo, foi uma coisa que, além de estar no roteiro escrito e tal, o Roberto, no personagem dele, por isso que eu queria que ele fizesse o Newton, porque ele tinha esse potencial, né, de protagonismo, de que ele poderia desenvolver esse personagem de uma maneira surpreendente e que ele ficasse, de fato, a relação que já estava escrito entre ele e a Nano, que é a personagem filha do cientista, pudesse se aprofundar mais ainda e ter uma relação de amor paternal incrível, entende? Quer dizer, também, então, além de ter o pai humano, ela quase praticamente tem um outro pai androide. Eu acho que isso fica na nossa história também, né? O que é uma lição muito bonita também, inclusive se relacionar com a tecnologia. Quer dizer, ver a tecnologia talvez não apenas como uma inimiga temível, como é que vai lidar com isso, como a gente hoje está vivendo esse dilema, né? Mas ver também a tecnologia como um possível aliado. Como é que a gente consegue transformar isso em ser um aliado, né? E não um inimigo, também? Então tem toda essa discussão dentro do filme. Agora, fora essa discussão toda intelectual, vamos chamar assim, tem a diversão. O filme ele é uma grande aventura, muita ação, cheio de surpresas ao longo do filme, viradas surpreendentes também. Mas eu acho que isso tudo são ingredientes que vão dar uma atração para motivar as pessoas a ir ao cinema para ver o filme. Com certeza. E adiciono ainda que tem um elenco super carismático, né, gente? Então agora eu queria passar para todo o elenco, que eu queria que vocês me contassem se teve alguma história legal de bastidores, se vocês tiverem. Eu vi que o Murilo já falou que vocês ficaram amigos, então se vocês puderem dividir com a gente alguma história legal de bastidores durante as filmagens, seria muito bom de saber. Eu acho que uma coisa muito legal que a gente fez lá nos bastidores é que a gente teve um tempo de preparação, né? Eu, a Ana, o Murilo e o Enzo. A gente teve alguns dias antes de preparação. E aí, nos tempos vagos, a gente não sabia o que fazer. Aí a gente pegava copos, colocava um copo dentro do outro e criou um novo esporte que a gente chama de copobol. E aí a gente ficava brincando nas horas vagas e foi muito divertido. Aí sempre que a gente se encontra,
a gente fica falando do Copobol, a gente brinca do Copobol, e é muito legal isso. Então, a gente criou um vínculo muito legal. Como a gente ficou muito tempo juntos, eu via quase mais eles do que minha própria família. Então, eles foram quase praticamente irmãos pra mim. Que legal. Alguém mais quer contar, gente? Eu quero muito saber de vocês. Vi que o Murilo e o Enzo já tiraram o microfone do mudo aí. Opa! Sim, também nas horas vagas, todos nós, inclusive o Roberto, a gente criava músicas engraçadas demais, que toda vez na hora vaga a gente tinha que cantar para a gente poder distrair um pouco, mas foi muito legal estar esse tempo com eles, né? Brincando ali, fazendo a cena juntos. A gente criou um vínculo ali dentro dos bastidores, tanto em cena também, muito forte. Então, toda vez que a gente se vê, a gente se abraça, a gente brinca, a gente fica relembrando os tempos das gravações, as brincadeiras que a gente fazia, então isso é muito legal. Que legal. Murilo, quer adicionar alguma coisa? Eu tenho uma coisa para falar aqui, que eu lembro que, por a gente estar inserido num espaço que a gente era tão. A gente pensava tanto em gênios e essas coisas. Teve uma época que a gente até começou a brincar de fazer contas matemáticas e essas coisas. Foi bem divertido. Que legal. Gente, quero dar uma pausa aqui, dar as boas-vindas para o Rômulo, que chegou agora. Bem-vindo, Rômulo. Já quero aproveitar de fazer uma pergunta. Rômulo, seu personagem é um pai super dedicado, né? Alguém que gosta de cuidar dos outros, além da sua filha. Então, eu queria saber se me contasse mais o que você gosta nesse personagem e como que foi trabalhar com esse elenco tão especial. Ô, Bárbara, rapidinho, eu vou responder a tua pergunta, mas antes eu preciso dizer que o Enzo e o Murilo estão enormes. O que aconteceu com esses garotos? De um ano para cá. Que isso? Vocês filmaram há um ano, então? Um beijo para um ano, tá? Começamos há um ano atrás. Ó, beijo para vocês, ó. Beijo! Beijo. Eu vou te falar que foi um personagem que eu tive o maior prazer de fazer, desde o primeiro momento, quando eu comecei com o João. Eu fiquei muito feliz porque eu enxerguei nele, para além de tudo isso que a história aborda, que o filme aborda, da tecnologia, da robótica, desse universo de personagens icônicos e famosos, né, que a gente conhece, da história da humanidade, ele tinha um lugar de conexão com essa filha extremamente humano e um cuidado com ela, um desejo de que essa menina conseguisse curar as suas feridas. E acho que da maneira mais bonita e até poética isso aconteceu, que é com outras crianças. Isso se dá a partir do momento, quem viu o filme sabe, e quem não viu ainda e vai ver, vai perceber que isso se dá quando outras crianças chegam nesse parque de Perfecta. Então eu fiquei muito feliz e foi ótimo dividir a cena com atores tão talentosos, maravilhosos. Que incrível. Que legal. Dá para ver que vocês tiveram uma sinergia muito especial, né? Tivemos. Eles ensaiaram durante um mês, né, João? Foi um mês. E depois eu consegui fazer uma preparação com eles também de 2 semanas. Então, a gente trabalhou junto, só eu e eles, com o nosso preparador, o André. E depois a gente foi para a mesa levantar a cena com o João. Então, a gente teve aí alguns processos até chegar no set de filmagem também para se divertir. Isso foi muito importante. Toda essa preparação foi muito importante. O André já tinha trabalhado conosco e comigo na série, então já fez outros trabalhos comigo também. Então, para lidar com criança, ele tem uma técnica muito boa e foi ótimo. Então, a gente conversava muito sobre o filme antes, já no teste, né? Para as crianças, quando fizeram o teste, já tivemos um primeiro contato, eu e as crianças, já para meio entender um pouquinho o que era cada personagem. Mas depois, sim, fomos trabalhando, lapidando. Então, o André eu entrava em algumas cenas que ele estava preparando, fazia meus comentários e meu olhar, e aí depois ele passa o bastão, que é o natural para o diretor, e aí a gente vai trabalhando, e que fizemos isso com eles nas últimas 2 semanas, e aí entrando o elenco adulto também. E aí aí começou a se integrar os ensaios, propriamente dito, antes de ir para o set para filmar, né? Então, isso foi... E a gente fazia lá simulações de câmera, movimentos de câmera, né? Fazia um ensaio técnico marcação, e fazia também, né? Mesmo sem cenário, né? A gente fazia isso na sala de ensaio
A gente trabalhava isso, fizemos, nós, na verdade, ensaiamos todas as cenas com as crianças, todas, 100%. E antes ainda, eu peguei a época em que tinham os meninos com os pontos. Isso também, os tracks. Os tracks para fazer o cenário e a movimentação no cenário antes da gente ir para o set. Isso. Cara, Olha só. Isso foi o trabalho que eu tinha que fazer, a decupagem de todas as cenas previamente, para saber que lente que eu ia usar, qual era o enquadramento, para poder o cenário virtual estar integrado nesse sentido, senão seria impossível mesmo programar e fazer dentro da nossa programação, vamos dizer assim, de filmagem. Né? Mas ficou lindo. Ficou lindo. Cadê a molecada? A tecnologia permite que tenha várias telas ao mesmo tempo? Não, né? É uma por vez que aparece. Não, é que pode... Não, aparece todo mundo. Aparece todo mundo? Não, Vamos contar para eles uma das músicas que a gente cantava? Opa! Com certeza, bora. Bora lá, que pena que eu tenho das galinhas que ficam penduradas no açougue. Pena que eu tenho das galinhas que ficam peladas no açougue. Morrendo de frio. Já deu já. Ai, que fofura! Que fofura, gente. Bom, pessoal, agora eu vou abrir para as perguntas que a imprensa está fazendo. Tem uma galera aqui assistindo a gente, já mandando as perguntas, então agora vamos mudar aqui as questões que eu já tinha feito para vocês, agora vamos abrir para o pessoal. Bom, o Moisés, do Pipoca Nacional, quer saber da Júlia Mendes. Eu também convido a Estela para adicionar algumas coisas também, porque também se encaixa na personagem dela. Ele pergunta assim como o Kaique Pereira, você é uma das protagonistas da série desde o início. Como foi reencontrar a personagem Tesla anos após o fim da série? Então, adicionando ao que eu já perguntei para vocês duas antes, como que vocês viram a mudança em vocês mesmo, né? Depois de trabalharem na série, como vocês amadureceram e viram essa personagem novamente? Ah, que legal. Então, primeiramente, assim, eu tive duas grandes mudanças, assim. Primeiro que eu comecei também muito, muito novinha, junto com a Estela, com 9 anos, a gravar a Tesla. Então, foi muito, muito gostoso me descobrir como atriz, amadurecer nesse universo junto com a personagem, como eu via que ela também mudava ao longo das temporadas. Então, eu tive essa mudança de, caramba, como é que eu vou trazer a Tesla pra agora? Como é que ela tá anos depois? E como é que os fãs dela vão enxergar isso, né? Porque eu preciso também ter uma noção do que ela passava e o que ela pode passar hoje em dia. E a segunda foi que dentro desse universo eu precisava mostrar uma Tesla num ambiente que não era da escola. Que, assim, isso aconteceu, 2 episódios no máximo, que ela foi pra uma pracinha, assim. Era uma coisa muito longe. Então, eu nunca tinha trabalhado com um estúdio daquela magnitude e foi muito impressionante para mim e curioso ver como é que as coisas estavam funcionando, como é que o filme foi projetado para ser dessa maneira tão moderna e tão bonita nas telas, né? Então, eu acho que a Tesla, assim como uma grande amante da tecnologia, da robótica, ela conseguiu ter esse amadurecimento e entender que esse cenário também fazia parte de toda aquela essência da Escola de Gênios que os fãs tanto gostam. Espero que eles consigam enxergar isso ainda no filme. Perfeito. E você, Estela? Bom, eu acho que apesar de eu não estar desde a primeira temporada, eu também cresci muito com a série, eu aprendi muita coisa, tanto que quando eu era pequenininha eu era muito tímida, eu tinha muita vergonha, acho que mesmo no começo da série, se você assistir os primeiros episódios, assim, dá pra perceber que eu era uma pessoa um pouco mais tímida, eu acho que eu cresci muito com a Loma, porque ela era uma pessoa um pouco mais, tipo, ela entra na série como uma vilãzinha, assim, sabe? Então é uma coisa que pra você fazer um personagem você tem que desconstruir um pouco da pessoa que você é, apesar da Loma ter um pouco de mim também. Mas eu acho que eu consegui aprender muito e evoluir muito como pessoa fazendo a Loma também. Muito legal. Bom, agora tem a Miriam Freitas, a mais influente. Ela quer saber da Sofia, do Enzo, Murilo e também da Ana Carolina. Ela pergunta assim: vocês se identificaram com alguns desses personagens inteligentes e com habilidades especiais? Com que vocês se conectaram com os personagens? Eu acho que a minha personagem, a Isa, ela é uma personagem, como todos os outros, é muito inteligente, mas às vezes quando você pensa nesse lado inteligente, você pensa que a pessoa pode ser às vezes muito fechada. Mas a grande maioria dos gênios não. E ela era uma pessoa que gostava muito de ajudar o próximo. Então eu me identifico um pouco com ela sobre isso, de sempre pensar no próximo para ajudar outras pessoas, mesmo que às vezes isso não dava muito certo, né? Muito bom. Murilo? Que legal.
Eu gostei dessa pergunta. É, O Linus, ele é um menino que, ao mesmo tempo que ele consegue ser muito esperto, ele é divertido, ele faz piada, ele dá risada, ele brinca com os amigos dele. Ele é muito amigo do robozinho Einstein. Eu acho que eu tenho amigos que são muito amigos meus, como se fosse um Einstein dele. E essa questão mais da programação, depois que eu interpretei ele, eu comecei a me interessar um pouquinho mais sobre isso. E daí depois eu fui pesquisar mais sobre. Muito bom. Agora o Enzo e depois a Ana. Bom, o Tom, ele é um garoto super inteligente, ligado em tecnologia, né? E ele sempre tenta resolver qualquer problema que aparece, né? E o mais legal é que ele se importa muito com os amigos dele e ele nunca faz nada sozinho. Ele sempre tenta incluir os amigos nos problemas para poder resolver. E ele adora juntar todo mundo para resolver as coisas, então ele tá sempre por perto, né? Inclusive apoiando a Isa nas coisas que ela causou. Então eu É acho que verdade. eu me identifico muito, né, nessa questão da amizade, porque eu adoro os meus amigos e eu sempre tento estar perto deles e fazer com que eles se divirtam quando estão comigo. Bom, a Nana é uma menina assim muito inventiva. Ela tem uma personalidade muito forte e é muito inteligente, esperta, né? Por ser superdotada. Bom, no começo do filme ela é um pouco assim, mais malvadinha, mais chatinha, mas nisso eu não sou tanto. Isso é ótimo. Só que no final do filme, ela consegue, né, fazer amizades, uma coisa que ela não conseguia fazer antes. Ela se abre, né? Então, ela se abre porque ela era insegura, ela não socializava, né, com os humanos. Então, uma coisa que eu achei interessante é que ela conseguiu fazer grandes amizades, né, uma amizade verdadeira com a Isa, com o Tom e com o Linus. Isso eu achei muito interessante. Muito bom, gente. Agora aqui a Janda Montenegro, do Cabine Secreta, ela quer perguntar para o João Daniel uma pergunta muito legal. Ela quer saber assim: teve algum personagem ou cientista que você queria ter colocado no filme e ficou de fora? E aí ela fala, de repente, ele ou ela aparece no próximo filme. Então ela já indica aí que ela quer sequência. Muito boa pergunta. Pois é, olha, foi difícil fazer essa seleção, né? Porque são tantos gênios da humanidade que a gente gostaria de ter colocado, né? E foi fazer uma seleção, tentando buscar, inclusive, tanto na literatura, né? Como na música, né? Como nas grandes invenções ou descobertas, como a lei da gravidade e tal. Então, a gente foi buscando tentar fazer bem diverso. Mas, com certeza, eu adoraria ter colocado o grande pintor, um Picasso, ter colocado, enfim, você tem vários outros exemplos, tanto da nossa genialidade do Brasil, você vê que é importante, nós estamos com dois gênios lá, que foi Santos Dumont e Machado de Assis, né? Então, eu acho que a gente teria outros gênios para colocar, com certeza. Eu adoraria colocar mais gênios, sim, mas nem sei dizer agora para você quais que faltaram, porque eu acho que essa seleção foi muito boa, está muito bem representada. Com certeza. Então, eu acho que assim, vontade de ter mais, sem dúvida, sim, é vontade de ter mais. Mas fica para o próximo. Fica para o segundo, João. Fica para o dois. Quem sabe, né? Eu ia adorar ver a Clarice Lispector, por exemplo. Já estou dando uma ideia aqui. Isso. Olha isso. Com certeza. Não, Muito sempre vai faltar alguém que diz, puxa, né? Mas Ó, não tem jeito. ela que está assistindo, já vai escrevendo quem gostaria de ver e que ator gostaria que interpretasse. Você, faz a lista e manda pra gente. Boa, muito bom, Roberto. Agora tem uma pergunta aqui do Iago Souza Crítico, ele é do canal Iago Souza, para o elenco, ele quer saber de todo mundo aqui, também para o João Daniel, por favor. Quais são os seus filmes nacionais favoritos? E quais filmes inspiraram vocês como atores e diretor também? Quem começa? Quem quer começar? Eu posso começar? Claro. Vou falar que eu amo muito e que tem também personagens. Tem um personagem, tem uma criança também como um personagem principal dentro da história, que é Central do Brasil. É um filme que eu amo. É um filme muito poético, muito bonito, muito brasileiro, e que tem um personagem ali que é magnífico dentro da história. Eu vou falar um, porque senão a gente está aqui em muitos, a gente
vai acabar. Caramba, filme nacional. 100, se eu falasse só 100, já seria injusto. Mas, Amarelo Manga Baixinho das Bestas, o que é isso? Bacurau. Mas, assim, em relação a esse filme, até a gente conversou mais cedo numa entrevista, a grande metáfora é da Mary Shelley, do Victor Frankenstein. É um cientista que cria um ser perfeito, esse ser perfeito não consegue lidar com o mundo e vira um monstro. Só que a gente dá um passo além, a gente humaniza tudo isso e dá a grande virada. Muito bom. O brasileiro... Gente, Não, pode continuar, por favor. Eu só queria dar as boas-vindas para o Daniel Dantas, que entrou aqui na coletiva. Que bom. Oi, Daniel Daniel. é o Beethoven Olá. no filme. Tudo bem? Cadê? Daniel, eu estou perguntando aqui para o pessoal qual é o filme brasileiro que vocês mais gostam e que também te inspiraram como ator. Então tá todo mundo aqui respondendo. Então vai pensando aí. Quem mais vai responder, gente? Eu estou num lugar muito barulhento, que tem uma obra aqui, e eu estou muito sem voz, mas eu vou pensar aqui. Tá bom. Alguém mais de vocês pensaram, gente? Eu tenho uma resposta. Eu sempre estranho muito quando as pessoas conseguem responder isso pontualmente. Eu sempre vivi em grupos de amigos que diziam assim: quando eu li eu não sei o quê, ou quando eu vi não sei o quê, mudou minha vida. Eu sempre sinto que o que mudou minha vida foi um conjunto de coisas e foi um processo, e que num determinado ponto eu percebi que as coisas tinham mudado. Eu não sei qual foi o livro que mudou a minha vida, eu não sei qual foi o filme que mudou a minha vida, eu sei que o processo de ler, o processo de fazer as coisas, o processo de ver os filmes, foi o que foi mudando a minha vida. Então, para mim, é muito difícil dizer, foi esse filme, foi o Vidas Secas, foi a vez que eu entrei no cinema e vi O Limite, foi... não sei, foi o conjunto que foi me moldando. Da mesma forma que eu acho que o que molda a gente é o conjunto de experiências linguísticas que a gente vai tendo. É isso que forma os atores e as pessoas que nós somos. Eu acho que Perfeito. Muito bom. João, você ia continuar a falar? Praticamente o Daniel falou que eu estava começando a falar, até que foi perfeito. Desculpe. Eu fiquei pensando no filme, eu falei, mas são tantos filmes que marcaram a minha vida desde o meu começo, né? Quando eu comecei a lidar, fui assistir direção de cinema primeiro, depois fiz publicidade. Quer dizer, durante todo o meu processo para chegar a dirigir televisão e cinema, vários filmes me marcaram, independente do momento, da época, de como eu estava vivendo, o que ele trouxe para mim naquele instante, né? Então, eu também faria uma lista enorme: Deus, o Diabo da Terra do Sol, Terra em Trânsito. Você tem uma série de, né, chegando mais recente, até Cidade de Deus, você tem uma série de trabalhos que foram marcantes para mim, dependendo da fase que eu estava. Então, eu acho que é o conjunto da obra, como disse o Daniel. Perfeito. A gente tem mais uma pergunta aqui do Iago Souza, que eu achei bem legal. Ele citou aqui que vocês estiveram recentemente no Festival do Rio, né? O Perfecta foi exibido no festival. Eu queria saber se vocês estavam presentes nessa sessão, como é que foi, né? Ele também quer saber, né, o Iago, como que foi ter o Perfecta passando nesse festival tão icônico, que é o Festival do Rio. Eu queria começar, então, falando, mas passo, por favor, para eles, que eu quero mais ouvi-los, mas é só para citar uma coisa que eu vi, além de ter sido uma exibição no Cine Odeon, que é um templo do cinema brasileiro, icônico, na Cinelândia. Além disso, que foi um privilégio, a sala estava lotada, e uma coisa que me impressionou foi o comentário que a Rosane Svartman me fez,
que ela estava lá no meio da plateia, ela foi uma assessora criativa por parte da Globo no nosso projeto do filme, ela é produtora associada, e ela estava atenta ao público, ela estava olhando para as crianças e para o público vendo o filme. Eu evidentemente, estava lá no fundão, tentando sentir a reação, né? E vendo também, mas ela, quando acabou, ela veio para mim e disse: João, vi uma coisa maravilhosa que eu não vejo há anos. As crianças não tiravam os olhos da tela. O tempo todo. As crianças hoje não passam mais que 10 minutos sem se querer sair, movimentar. Então, as crianças todas estavam ali vidradas no filme até o final. Isso é incrível, porque eu não vi isso há muitos anos. Palavras da Rosânia, que eu respeito tanto, e pela observação dela, né? Eu acho que esse foi o grande exemplo que eu senti, independente dos longos aplausos do final, mas eu achei muito importante esse comentário dela, para isso. Que é para isso que a gente quer fazer cinema, para isso que a gente faz filme, para conversar com o público, fazer o público se engajar e acompanhar a história, né? Então, eu acho que isso é essencial. E esse comentário da Rosane, para mim, foi perfeito, sabe? Agora eu quero ouvir os demais que estavam lá. E aí, Para pessoal? mim, assim, para mim, eu achei muito divertido, foi muito legal estar passando em um festival com tanta gente, né? E uma das coisas mais legais, assim, que eu achei é que tinha crianças, né, de várias idades, assim, e daí as crianças realmente, elas queriam vir falar com a gente, como se a gente realmente fosse personagem. Foi muito legal isso, tanto que depois a gente foi almoçar todo mundo junto, e veio uma criança e falou assim pra mãe dela, do meu lado: Olha ali, mãe, o Linus. E daí eu fiquei muito feliz, porque a criança, ela percebeu que era eu e ela tava feliz de me ver ali, foi muito legal. Alguém mais quer adicionar alguma coisa, gente? Eu, Por favor. bom, tá ali naquela pré-estreia do Festival do Rio foi, assim, um privilégio muito grande. Foi a minha primeira pré-estreia, assim, para um filme grande. E eu me senti realizada de poder estar ali com toda aquela galera. A sala estava lotada, as crianças estavam muito felizes de estar assistindo ali. Então, assim, foi muito bom ver, e eu fiquei muito feliz de saber que todo esse trabalho, que cada pessoa que fez com que esse trabalho acontecesse, deu resultado, as crianças estão gostando, então eu achei isso muito legal. Perfeito, gente. Agora a gente tem aqui uma pergunta do Ícaro Rodrigues, do Estação Nerd, que é para o Daniel Dantas. Ele quer saber o que você tem em comum com o Beethoven e como foi trabalhar com um elenco tão jovem. Tá mudo, Daniel. Sei. Agora sim. É porque eu estou no meio do barulho, então. Uhum. É difícil dizer. Eu acho que um pouco da loucura, né? A gente sempre tem um pouco da loucura de certos personagens. E a gente troca isso com eles. A gente empresta para eles um pouco da nossa loucura, um pouco da nossa estupidez, e recebe deles também, da nossa surdez, da nossa incapacidade de ouvir. Então, e esse Beethoven que a gente imagina, que a gente não conhece, acaba ficando muito parecido com, com o que a gente é, né? E eu queria ter visto, né, o filme inteiro, assim, porque eu não consegui ver, eu estava num outro evento que eu não podia deixar de estar, fiquei com muita pena, mas eu acho que é isso, um pouco dessa loucura, dessa surdez, dessa burrice que todos nós temos, dessa coisa mecânica que a gente às vezes tem, né? Então a gente às vezes é um pouco robótico também. Então eu acho que tem tudo isso misturado. E a gente sempre torce para ter uma pitadinha da genialidade deles também, mas isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Perfeito, Daniel.
Bom, pessoal, a gente está chegando ao fim da coletiva, recebemos várias perguntas e foi ótimo ouvir todos vocês. Muito obrigada pela presença. Então é isso, a gente está se caminhando para o fim da coletiva e mais uma vez eu agradeço a presença de vocês e também de toda a imprensa que está acompanhando aqui e reforço que Perfecta, uma aventura da Escola de Gênios, estreia agora, dia 17 de outubro nos cinemas. Então é isso, gente. Parabéns pelo filme e muito obrigada. Valeu, obrigado. Obrigada a você, tchau. Obrigada. Obrigada. Eu que agradeço.